Outubro Rosa e Integral na Atenção Primária à Saúde. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde, criador de conteúdo digital, aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva. A gente vai falar desse tema que ele é super importante, não somente para a prevenção, o mês alusivo para a prevenção do câncer de mama, mas de uma forma integral. E muitas vezes é isso que falta no planejamento e na execução dos serviços de saúde, na atenção primária à saúde e também nos outros níveis, não somente na APS, mas também na média e na alta. Se liga, engaja comigo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde, faça a sua inscrição, deixe o seu like, a sua curtida, a gente vai falar desse tema aqui para você, tá bom? Se liga. Bom, a primeira coisa que a gente vai trazer é o seguinte: o que é que nós aprendemos a fazer, ou melhor, a repetir na atenção primária? Sim, nós aprendemos a fazer a partir daquelas campanhas de estimulação, ora vindas do Ministério da Saúde, ora vinda das secretarias estaduais da saúde. Nós acabamos repetindo ações massivas, ações de mídia, ações de movimentação da população, tá? Então, o que menos é feito é de ações de valorização do território, de conhecimento do território. Então, o Ministério starta a ação do Outubro Rosa, o Estado starta a ação do Outubro Rosa, os municípios acabam esperando esses dois movimentos para criar suas campanhas meio que em uma onda, Então, esses são os serviços geralmente ofertados no Outubro Rosa. E aí vamos falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Temos atendimento às mulheres, coisa que é padrão, praxe. O foco na realização das mamografias, ou com as carretas, ou contratação de clínica, ou realização de serviços terceirizados, enfim, são realizadas ações pontuais de oferta de mamografia. Isso geralmente em alguma maior praça da cidade, algum ponto de maior visibilidade. Tem gente que consegue a inserção em shoppings, em alguns lugares com maior acesso. Uma cota de exames citopatológicos, e esses serviços, tanto as mamografias, quanto os atendimentos, quanto os exames citopatológicos, muitas vezes são realizados abertos à população em geral, sem restrição de idade, de acordo com a solicitação do usuário. E aí, infelizmente, acabamos cedendo a preconceitos e acreditar que ações ligadas às mulheres têm que ser enriquecidas por falas ligadas ao romantismo, ligadas à valorização da estética e à maternidade. E aí nós acabamos reforçando estereótipos e reduzindo a multiplicidade, a pluralidade do conceito do que é ser mulher. Então veja que muitas vezes ideias gerais, inclusive preconceitos, são imbuídos, muitas vezes, sem crítica nenhuma, na construção de serviços ligados ao Outubro Rosa. E isso é muito danoso, tá bom? Em alguns lugares também são realizadas ações de rodas de conversa e a realização de palestras, que aí não tem conversa nenhuma. É algum profissional de saúde falando de algum tema alusivo à saúde da mulher e pontuando a importância da prevenção do câncer de mama, da prevenção do câncer de colo de útero, falando que as mulheres têm que se cuidar, mas, infelizmente, em uma perspectiva de monólogo, na qual um profissional fala, os usuários ficam calados ouvindo e depois são direcionados para algumas filas para que possam acessar serviços de saúde. Então, esse é o arcabouço de serviços que, na maioria das vezes, são ofertados à saúde da mulher no mês de outubro. Ou seja, na busca de ter variedade, acabamos repetindo mais do mesmo, não valorizando diversidade e nem pluralidade,
E ainda acabamos incorrendo no fortalecimento de preconceitos. O que é que isso aqui gera? Quando as ações são realizadas sem planejamento, somente pela definição de cotas, conseguimos 200 exames de mamografia, 500 exames de mamografia, 300 de citopatológico, 20 atendimentos de salão de beleza, que para mim é uma péssima estratégia colocar dentro do Outubro Rosa, como se isso fosse ligado ao comportamento feminino obrigatoriamente, tá? Nós acabamos gerando muito trabalho, mobilização, mas sem aspecto nenhum estratégico e muito menos epidemiológico. Ou seja, acabamos ignorando as necessidades do território e também não valorizamos aquilo que as pesquisas nos indicam que devem ser ofertados de forma estratégica, tanto mamografia quanto os exames exames de coleta de material citopatológico. Tá? Então, há necessidade da gente redesenhar e refletir a construção do Outubro Rosa, porque muitas vezes em secretarias estaduais, secretarias municipais, a primeira coisa que é feito é decorar o prédio, o corredor com balões cor-de-rosa. Bom, a gente está perdendo o aspecto estratégico da gestão e também perdendo o aspecto estratégico da oferta desses serviços de assistência. E aí, quais são os riscos? Os riscos a gente vai bater as metas dos exames, então teremos atendimentos realizados, procedimentos realizados, mamografias realizadas. No entanto, ações pontuais, geralmente com trabalhos de finais de semana, sem nenhum vínculo com epidemiologia, sem nenhum vínculo com o estudo do território. Então, muitas vezes, nós temos custos financeiros, temos altos custos de logística, temos compra de material de decoração, produção de camisas alusivas, material de divulgação para redes sociais e televisão e internet. Só que erramos o alvo. Falamos mais uma vez que erramos no alvo. Falamos para o todo como se as mulheres fossem iguais, e esse é o maior erro, né? Não valorizar a especificidade do comportamento de cada pessoa e também as necessidades estratégicas de cuidado que as pesquisas nos indicam. Por exemplo, o exame citopatológico, ele deve ser estratégico? Sim, ele tem que ser estratégico. Ele tem que atender o público-alvo dos 25 aos 64, ele tem que focar nas mulheres que ainda não estão sendo vistas pela atenção primária, ele tem que focar nas mulheres que dentro dessa faixa etária não tem histórico, nunca acessaram ou não estão acessando esses exames há mais de 3 anos, assim como a mamografia, né, cujo principal recorte é a partir de 50. Então, há necessidade que a gente desenvolva essa oferta, mas de um ponto de vista estratégico, ou seja, a partir da oferta com agendamento prévio a partir dos territórios, e não livre a população. Senão, a gente só vai ter uma sobrecarga de ações pontuais que não serão, muitas vezes, capazes de atender a quem precisa deste atendimento, inclusive gerando ondas de trabalho enormes, massivas, incluindo trabalhos à noite, finais de semana, né, mas com pouca relevância estratégica. Então, diante disso, o que é que pode ser feito na atenção primária para ter um trabalho no outubro, né, para ter um outubro integral e gerar impacto? Então, diante dessa preocupação com a integralidade, o que é que nós temos e o que é que nós podemos trazer? Primeiro, quais são os temas e serviços que existem e que podem vir a ser oferecidos? Esse é o primeiro ponto, né? Pensar na possibilidade, primeiro, da estratégia, da provocação e da integralidade, para que esse serviço ele seja interessante, ele seja funcional e ele seja direcionado e garantido para quem precisa. Então, temas para muito além do Outubro Rosa.
temas como protagonismo, a maternidade e seus significados, né? Então, a ideia do pré-natal ampliada, o pré-natal do pai parceiro, a maternidade, riscos e possibilidades, não a maternidade comercial somente para gerar curtidas, a pessoa que engravidou aos 55 anos, com todo o suporte da mídia e comercial, não é isso. Tá? Direitos humanos, combate à violência, saúde sexual e reprodutiva, saúde mental e muito mais. E para trabalhar essa multiplicidade de temas, é interessante trazer múltiplos atores. Os profissionais da equipe multi, profissionais da saúde bucal, profissionais da equipe de saúde da família, extrapolando e criando parceiros. Quais parceiros? Parceiros da assistência social, né, da educação, das áreas de oferta de serviços. Então, você que vai conseguir mobilizar serviços numa praça, numa feira, num shopping, há necessidade de pensar uma linha de diversidade de temas, tá? Então, diversidade. O tema da saúde sexual e reprodutiva ligada a direitos humanos é maravilhoso para falar de diversidade sexual e direitos, combate à violência e outras possibilidades. Então, a necessidade da saúde mental, por exemplo, a necessidade de pensar e de fazer expandido o processo. E dentro da saúde, quais são os parceiros que a gente pode elencar como parceiros prioritários antes de pensar já em contratar serviços terceirizados? Atendimentos multi. Que atendimentos multi são esses? E justamente entre aspas. As equipes e-multi que foram criadas recentemente, as equipes de saúde bucal, as equipes de saúde mental, assistência social. Dentro das equipes de saúde mental, nós teremos também a EMAESM, a Mente, fazendo parceria com possibilidades de acesso ao CAPS, profissionais do CAPS, fazendo rodas de conversa e não palestras. É necessário a gente desconstruir muita coisa, né? Assistência social, sim, saúde sexual e reprodutiva e mais. Olha só, serviços. Dentro da saúde sexual e reprodutiva eu posso ter testagem, né? Para diferentes possibilidades de ST/AIDS com aconselhamento, indicação para serviços de referência, né? Eu posso ter, dentro da assistência social, realização de cadastros do Bolsa Família, encaminhamentos para geração de emprego e renda, verificação e cadastro de famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, eu tenho possibilidades maravilhosas. Quem tiver o ON, que é a Unidade Móvel Odontológica, odontológica móvel, o ON, a necessidade de verificar como é que está só o ON, se ela está com combustível, se ela pode se deslocar até o local onde vai ser realizados os outros atendimentos, se ela está com os insumos necessários, quem é que vai atender na UON, quais são as equipes que podem atender na UON, tá? E essas possibilidades articuladas, esses serviços, eles têm que ser pensados de forma a facilitar o acesso da população e não somente a gerar visibilidade política. Muitas vezes, os locais de acesso à população, eles não são valorizados somente por uma questão comercial e também de preconceito político. Porque aonde mais se precisa de serviços é aonde a população ela é SUS dependente. Aonde a população é massivamente SUS dependente. Não é dentro do shopping. E sim nas grandes periferias, nas áreas de acesso à comunidade rural, nas áreas de população de comunidades. Então, é necessário que a gente pense que, muitas vezes, o local definido ele pode estar distante ou dificultar o acesso daquele público que mais precisa dos serviços que estão sendo ali entregues. E também pensar em funcionar em horário comercial e também fora do horário comercial para acessar o público que geralmente não vai nas unidades básicas de saúde. Então, fazendo essa ampliação, a gente pode também pensar na entrega e na realização de procedimentos. Que procedimentos são esses? Vacinas, aferição de PA, avaliação de peso e altura, coleta de citopatológico e mais.
Então, antes de pensar somente na realização de mamografia e de citopatológico, há necessidade de pensar quais são as vacinas que eu preciso atualizar, quais são as vacinas que eu posso entregar, atendendo também às ações de microplanejamento de vacinação, né, respeitando as características de cada território, verificando quais são as doses, qual é a capacidade que eu posso entregar, levando carteiras de vacina para a realização de novas carteiras. Então, há necessidade de ampliar esse processo de cuidado, já que a pessoa está ali, ela pode fazer um circuito de acesso a serviços de educação e saúde, de atendimento, de procedimento, né, e de realização de vacinas e procedimentos. Então, há necessidade de pensar de forma ampliada e não somente ações pontuais. Outra coisa, muito cuidado com as ações pontuais, para que elas não se tornem isoladas e a pessoa descubra que tem uma condição de saúde e não tem capacidade de fazer o seu tratamento, o seu acompanhamento no seu município ou no município que você vai ter que pactuar o serviço. Se você descobre uma pessoa, há a obrigatoriedade de manter esse acompanhamento. Então, muito cuidado para que essas ações muito bonitas do Outubro Rosa, Setembro Amarelo, Novembro Azul, Dezembro Vermelho, elas não se tornem uma fábrica de descoberta de necessidades, porque isso beira a irresponsabilidade política, na qual a gente percebe que muitas vezes demandas que nós descobrimos não têm a garantia do acompanhamento. Então, tem que ter muito cuidado diante disso. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo. Deixe o seu like, a sua curtida, deixe aqui o seu comentário, informe a cidade da onde você está falando, compartilhe aqui as suas experiências de Outubro Rosa e como está sendo ou como vai ser o Outubro Rosa na sua cidade, tá bom? A necessidade que a gente pense que o Outubro Rosa, ele é uma campanha muito forte, mas ele tem que ser integral e não pontual, né? A gente tem que pensar nesta mulher para além da mama. A gente tem que pensar em toda a pessoa. E aí a gente vai ter a pluralidade, a diversidade, o desafio de lidar com sujeitos e não somente com pessoas que estão carregando um útero, uma mama, uma vagina. Não é isso. A nossa possibilidade é de lidar com sujeitos, com história de vida, com protagonismos, com possibilidades e riscos, mas com uma grande possibilidade e a necessidade de ali acessar diferentes tipos de serviço. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos e todas e todos. A gente se encontra aqui no próximo vídeo. Siga, compartilhe, comente o nosso canal e também nos encontre lá no Instagram na conta Jamerson, _J. A gente se encontra aqui e lá no Instagram. Até o próximo vídeo.